Então, vamos prosseguir a partir daqui, fazendo uma discussão mais geral da conexão entre propriedade de simetria e leis de conservação. Este resultado aqui já é um resultado que, devidamente interpretado, relaciona propriedade de simetria com leis de conservação. Porque, observe, se a lagrangiana não depende de uma certa coordenada, se o valor desta coordenada for mudado, a lagrangiana não muda, porque a lagrangiana não depende de QK. Então, se uma certa coordenada é cíclica, e, por exemplo, suponha que essa coordenada represente a posição de alguma coisa. Uma mudança no valor de uma coordenada de posição corresponde a uma translação. Então, no caso em que a coordenada cíclica é uma coordenada de posição, este teorema simples aqui pode ser interpretado da seguinte maneira: se a lagrangiana é invariante ou não muda sob uma translação na direção da coordenada QK, então o momento conjugado é uma constante de movimento. Tipicamente, se QK é uma coordenada de posição, o momento conjugado é o momento linear, é a componente correspondente do momento linear. Então esse resultado aqui pode ser interpretado dessa maneira: se a lagrangiana não muda sob uma translação na direção desta coordenada, o momento linear na direção desta coordenada é uma constante de movimento, é uma quantidade conservada. Agora imaginem que QK seja um ângulo, uma coordenada angular. Uma mudança no valor de uma coordenada angular corresponde a uma rotação. Tá certo? Se essa coordenada angular não aparece na lagrangiana, então a lagrangiana é invariante sob esta rotação, representada por uma mudança no valor de QK. Tipicamente, o momento conjugado a uma variável angular é uma componente do momento angular. Então, quando essa coordenada QK é um ângulo, esse teorema aqui pode ser encarado da seguinte maneira, de uma maneira mais geométrica. Se a lagrangiana é invariante sob uma rotação representada pela mudança na coordenada angular QK, então o momento conjugado a essa coordenada angular é uma constante de movimento, ou é uma quantidade conservada. E tipicamente, se QK é uma coordenada angular, PK é um momento angular, é uma componente de um momento angular. Então isso sugere que haja uma conexão genérica entre invariância sob translações e conservação do momento linear de um sistema, e invariância sob rotações e conservação do momento angular do sistema. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de investigar de uma maneira um pouco mais detalhada a partir de agora. É conveniente, na discussão que vai ser feita a seguir, considerar transformações infinitesimais. É evidente que, se a lagrangiana não depende de uma coordenada QK, qualquer alteração finita em QK não muda a lagrangiana. Em particular, se a transformação for um deslocamento infinitesimal, também não muda, né? E é mais simples discutir as consequências da invariância sobre translações ou rotações quando são consideradas translações ou rotações infinitesimais. Antes de definir translações e rotações, vamos definir uma transformação infinitesimal genérica que pode afetar as posições e velocidades das partículas. Olha, eu vou supor que nós estamos lidando com uma lagrangiana escrita em coordenadas cartesianas
Então, uma lagrangiana da forma T menos V soma um sistema de N partículas. As forças são conservativas, provenientes desse potencial usual, né? Não vamos supor que seja um potencial generalizado, isso aqui só depende das posições. Isso aqui é energia cinética do sistema de N partículas. Esse sistema pode estar sujeito a vínculos. Uma transformação infinitesimal genérica das posições e velocidades é da seguinte forma: no lugar da posição da iésima partícula, nós agora temos uma nova posição, que é a posição original, mais um deslocamento infinitesimal. E no lugar da velocidade da iésima partícula, isso aqui é a mesma coisa que R e ponto. Eu vou usar uma notação ou outra conforme a conveniência. Isso é mudado para V e linha, que é igual a velocidade original mais um acréscimo infinitesimal. Delta RI e delta VI são infinitesimais. Se nós executarmos essa operação na lagrangiana, a lagrangiana em geral muda. De quanto muda a lagrangiana? A variação da lagrangiana é a lagrangiana calculada com os novos valores das coordenadas e velocidades. Por economia de notação, eu vou agrupar todos os RI nessa única letra R aqui. Aqui é o R transformado. Todos os V's estão agrupados aqui. Isso aqui é a lagrangiana calculada com as novas posições e velocidades, menos a lagrangiana com as posições e velocidades originais. Isso aqui, por definição, é a variação da lagrangiana, tá? Até primeira ordem, nessas quantidades infinitesimais, isso pode ser escrito da seguinte maneira. A notação que está sendo usada aqui, ó, essa derivada parcial aqui, é a mesma coisa que o gradiente da lagrangiana em relação à iésima coordenada. Isso aqui é o gradiente da lagrangiana em relação à iésima velocidade. Isso aqui é a expressão da diferencial de uma função, tá? Se alguém estiver confuso, o que essa quantidade aqui representa? A derivada de L. Isso aqui, como eu disse, é o gradiente de L em relação à iésima coordenada, ou seja, isso aqui é o vetor. Da mesma forma, isso aqui é o gradiente em relação às componentes da iésima velocidade. Então, isso aqui é x e assim por diante. Então, essa é a expressão genérica para a variação sofrida por uma lagrangiana se as coordenadas e velocidades forem submetidas a essa transformação infinitesimal. Nosso interesse será por lagrangianas invariantes, ou sob translações infinitesimais, ou sob rotações infinitesimais. Então vamos ver qual é a forma particular que essa transformação infinitesimal genérica assume quando consideramos translações e depois rotações.